Bom dia a todos aqui presentes para essa aula. Estamos aqui no dia 11 de setembro, né? Uma data que traz muitas memórias para nós, e nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus e pedir que Deus fale ao nosso coração, fale às nossas vidas. Nós estamos encerrando, né? São mais dois estudos que nós temos, e uma aula em setembro agora, referente ao dia da escola dominical. E nós vamos continuar, né, terminando esse momento dessa revista que fala sobre uma vida com Deus. Vamos orar então. Hoje o Valdo vai ministrar a nossa aula, já está aí o nosso tema, que é sobre contentamento, que é uma marca da nossa fé. Vamos agradecer a Deus, vamos pedir a bênção dele sobre a nossa vida. Senhor, nós te bendizemos, porque o Senhor tem cuidado de nós. A tua graça, o teu amor, a tua presença tem estado sobre nós, e o Senhor tem nos sustentado todos os dias das nossas vidas. Obrigado, Deus, por cada pessoa presente aqui nessa manhã, nessa aula, por aqueles que acompanharão posteriormente. Pedimos, Deus, que a tua bênção, que o teu cuidado esteja sobre nós, e que a tua palavra, Deus, possa falar ao nosso coração, renovar as nossas vidas. Derrama, Senhor, da tua bênção, da tua direção, abençoa o Valdo, Deus, como coordenador, professor nessa manhã, e que a tua palavra, Deus, possa trabalhar em nós, e que possamos, Deus, cada dia mais viver para o Senhor, para a tua glória e para o teu louvor. Nós agradecemos e pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Valdo, uma boa aula. Deus abençoe e use a sua vida. Amém. Obrigado, pastor. Bom dia a todos e a todas, né? Como o pastor falou, então nós estamos encerrando aí o nosso estudo da revista, né, Vida com Deus, e ficaram dois estudos, né, pendentes, que na programação que a gente fez, elas acabaram não acontecendo, que é esse estudo, que foi substituído por aquela atividade presencial, né, do encerramento do mês da família, em maio. Essa aula era para ter sido dada em maio, né, no final de maio, e a semana que vem, então, nós teremos a semana que vem é o dia da escola dominical, teremos um estudo, um momento especial aí, né, de enfatizar aí a importância da escola dominical, e no outro domingo a gente tem a última aula, então, que a Marilena vai ministrar, que é aquela aula que foi interrompida pela invasão do grupo da aula, né, tivemos uma invasão cibernética aí, né. Então, a nossa aula de hoje é sobre contentamento, né? Então, eu vou passar aqui os slides, acabei separando aqui algumas anotações aqui nos slides, né? Então, o título da aula é Contentamento, uma marca da nossa fé. E esse estudo é baseado em Filipenses, capítulo 4, versículos de 10 até 20, né? Então, vou estar lendo aqui, fazendo a leitura. Quem quiser acompanhar a leitura aqui no próprio slide, ou quiser abrir a sua Bíblia aí também, fique à vontade, né? Então, diz assim, Filipenses 4, de 10 a 20. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém.
Então, esse é o texto básico da nossa lição, né? Paulo escrevendo aí aos Filipenses e falando aí da sua gratidão aí pela oferta que os filipenses haviam mandado para ele, né? Que estava preso e passando algumas necessidades, embora ele mesmo, como ele diz aí, né? Ele não se julgava necessitado, né? Mas o povo de Filipos ali, então, fez essa oferta. E ele é o texto básico para a gente estar estudando acerca do tema contentamento, né? Então, está iniciando o nosso estudo com uma pergunta, né? O que é contentamento, né? O que é contentamento? Essa é uma palavra que a gente não costuma ouvir tanto quanto o contrário dela, que é o descontentamento, né? A gente é muito comum a gente ouvir falar sobre descontentamento. Então, a gente ouve falar, tem muita gente descontente, né, com o preço das coisas, né, o preço da gasolina, o preço dos alimentos, né? Tem muita gente descontente, né, com a violência, tem muita gente descontente com os rumos de do país, ou da cidade, ou do estado, ou de alguma organização, né, que a gente convive, né? Então, é muito comum a gente ouvir esse termo descontentamento. Estamos descontentes com alguma coisa. Mas o que é contentamento, então? Contentamento é o contrário, né, de descontentamento, né? E o que é, então, contentamento? Aí, se os irmãos quiserem falar ou escrever no chat, fica à vontade, né? Senão, vou tocando no slide aqui, né? Alguém tem alguma definição aí para contentamento? O título do nosso estudo é Contentamento, uma marca da nossa fé. Então, significa que deve ser algo que deve estar presente na nossa vida, né? Mas o que é? Tem a ver com satisfação, estar satisfeito, mesmo. Lembrando aqui de Paulo agora, que ele fala, né? Mas é o texto que nós lemos também. Uma questão de estar satisfeito, mesmo que tudo não esteja 100% como nós queríamos, nós ainda encontramos uma satisfação, conseguimos estar alegre, apesar das limitações, das coisas que ainda possamos pensar que falta. Isso. Podemos agora orar encerrando a nossa lição, porque o pastor já resumiu, sintetizou tudo. Inclusive, eu não li a lição, hein? Ele utilizou até a palavra que eu ia utilizar para encerrar o estudo aí, que é satisfação. Mas é isso mesmo, pastor. Estragou, então. Eu acho que é esse o sentido mesmo, né? Quer dizer, nós estarmos satisfeitos mesmo que nem tudo vá bem. Quer dizer, na verdade, é diferente de uma situação de uma alegria ou de uma felicidade baseada numa determinada circunstância, né? O Márcio colocou aí, estar em acordo ou de acordo com o esperado. Também, né, no sentido de que a nossa esperança está em Deus, né? Nesse sentido, sim, porque nós esperamos, a nossa esperança está em Jesus, né? Então nós esperamos dele, né, algo para a nossa vida, e isso nos faz viver em contentamento, viver contentes, né? Então, vamos continuar aqui no slide. Aqui tem algumas, não chega a ser uma definição, algumas características do contentamento. Primeiro, felicidade, mas sem depender de fatores exteriores. Então, não é uma felicidade baseada em algo que aconteceu, ou em algo que nós recebemos, ou numa situação que é boa, né? Então, é uma felicidade que não depende de fatores exteriores. Então, os fatores exteriores podem, inclusive, estar apontando para o contrário, né? Podemos estar aí com preço alto da gasolina, preço alto dos alimentos, podemos estar com violência ao nosso redor, podemos estar com uma série de situações, né? Uma degradação moral na sociedade, e mesmo assim a gente podemos estar passando algum tipo de dificuldade, né? Às vezes até com enfermidade, mas mesmo assim nós somos felizes, mesmo assim nós somos
estamos satisfeitos, nós estamos alegres, nós podemos manifestar isso a partir, então, do nosso sentimento interior e não dos fatores exteriores, né? Não que os fatores exteriores não sejam importantes para determinar também a nossa, para a gente ter também esses momentos de alegria, né? Mas o contentamento, então, ele independe desses fatores exteriores, né? Então, nós podemos dizer que ele é um compromisso de vida, é algo que nós fazemos uma opção, uma escolha. Nós escolhemos viver satisfeitos, nós vivemos escolher contentes, né? Nós escolhemos não nos deixar ser influenciados pelos fatores exteriores, né? Então, esse é um compromisso que nós assumimos, e especialmente nós vamos ver isso, né? Baseado na palavra de Deus, no texto que a gente leu, e também em outros textos, que esse é um compromisso que o cristão geralmente assume, um compromisso de viver de maneira satisfeita, de maneira com contentamento, né, durante, independente de qual é a circunstância da vida, né? E podemos dizer também que é uma resposta amorosa à razão da nossa fé. Qual é a razão da nossa fé? A razão da nossa fé é Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, Deus tendo dado a nós, né, a salvação, né, ter enviado o seu único filho para morrer por nós, né? E então a resposta que nós damos a isso qual é? Estarmos contentes, satisfeitos, né? Porque na verdade tudo mais que acontece, né, nós sabemos que eles contribuem para o nosso bem. Embora esse texto seja um texto difícil, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor, né? Mas esse é uma verdade bíblica, né? E que nós precisamos aprender a cada dia, né? O quanto Deus nos ama, e Ele utiliza cada uma das circunstâncias, mesmo que sejam circunstâncias ruins, negativas, para fortalecer a nossa fé, para nos dar crescimento, para nos dar direção e nos fazer andar de acordo com a vontade dEle, né? Então, isso seriam algumas características aí do contentamento, né? Mas qual é o desafio que nós temos em relação ao contentamento? É transformar o contentamento de um estado efêmero, passageiro, para um traço permanente da nossa existência. Então, às vezes, muitas pessoas têm o contentamento como algo passageiro, vivem alguns momentos com contentamento, mas em outros momentos com uma aparente tristeza, né? E, na verdade, nós temos o nosso desafio como cristãos é transformar esse estado, né, em um estado permanente, né? O estado de contentamento não é isso não significa que aconteceu alguma coisa, né, sei lá, morte de uma pessoa da nossa família, muito próxima, não vamos ficar tristes, não é isso, né? Na verdade, então, como ele está colocando desde o início aqui, né, o contentamento, ele está além, né, do binômio aí, felicidade, tristeza, né? Ele não está relacionado com felicidade e tristeza, simplesmente, né? Embora a gente fique contente quando está feliz, né? Mas, na verdade, o que nós estamos colocando aqui é que o contentamento tem que ser algo interior, e é uma situação de satisfação com o que Deus fez por nós, na nossa vida, né? Então, mesmo que a gente passe por circunstâncias difíceis e fique triste, o sentimento de contentamento ainda permanece em nós e faz, inclusive, nos ajuda até a superar, então, esses momentos de tristeza, né? Então, vamos olhar o texto que nós lemos aí, né? Eu vou, de vez em quando, voltando aqui para o chat, se alguém fizer alguma manifestação, mas se quiserem abrir o microfone e falar, fique à vontade, tá? Então, primeiro, o nosso texto está em Filipenses, capítulo 4, né, de 10 a 20. Filipenses é considerada a epístola da alegria. É uma epístola onde Paulo fala muito sobre a necessidade de nós estarmos alegres, né? E Paulo também é considerado o apóstolo da alegria. Apesar de todo o sofrimento que ele passou, Paulo transmitia esse contentamento, né? Essa alegria que era contagiante, né? E lembrando que a alegria é fruto do Espírito, né? Lá em Gálatas 5 fala dos 9 gomos, aí, né? Os 9 elementos, né? As 9 virtudes do fruto do Espírito, né? A alegria é uma delas, né? Das 326 ocorrências de palavras que indicam alegria no Novo Testamento apenas, né? Mais de um terço se encontra nas cartas escritas por Paulo.
Então, Paulo tinha a presença, né, dessa alegria, desse contentamento, estava evidente, né, nos seus escritos, consequentemente, né, isso revela, na verdade, que estava presente na vida dele. Então, apesar de todo o sofrimento, né, lembrando que na própria conversão dele ele ficou cego, né, teve que ser ajudado para caminhar, né, e durante o ministério dele, ele foi preso várias vezes, ele foi açoitado, né, tentaram matar várias vezes, ele teve que fugir, né, teve que fugir num cesto, teve que fugir de madrugada, quer dizer, então ele teve situações de perseguição, ele sofreu um naufrágio, levou uma picada de cobra venenosa, né, então, quer dizer, teve várias coisas que aconteceram na vida dele, e mesmo assim, ele era alegre, ele manifestava esse contentamento, que é o que nós estamos estudando aqui, né? Então, aos Filipenses, Paulo afirma que o sofrimento não lhe tirava a alegria de servir a Deus. Então, o texto que nós lemos, ele deixa bem claro que Paulo estava alegre, né? Apesar das dores, Paulo reconhecia que estava cumprindo o seu chamado e vendo o progresso do evangelho. Então, o ponto fundamental, se olhar lá no capítulo 1 de Filipenses, ele já começa dizendo isso, né? O ponto fundamental para Paulo é que ele estava satisfeito por ver as pessoas se convertendo, né? Por ver o fruto da pregação, da pregação do evangelho. Então, isso fazia com que as tristezas, sofrimentos, as dificuldades, circunstâncias da vida ficassem no plano menor do que essa alegria que ele sentia de estar cumprindo o seu chamado e cumprindo o propósito para o qual Deus havia chamado, né? Então, se a gente olhar o contexto aqui dessa carta, né, o que nós temos? O período em que ela foi escrita era um período de instabilidade econômica, segundo os historiadores aí, né? Em Filipos, né, havia um empobrecimento muito grande de muitas pessoas, inclusive pessoas da igreja, por causa dos problemas econômicos daquela época, né? E Paulo, além disso, Paulo se encontrava preso, né? Então, lá em Filipenses 1:12, ele manifesta isso, né? Então, a prisão de Paulo já era um sofrimento, né? Já era algo que deveria incomodá-lo, né? Porque, afinal de contas, ele estava preso. Por quê? Porque estava evangelizando, porque estava cumprindo a vontade de Deus. Ele não cometeu nenhum crime, ele não fez nada de errado, ele não estava pagando o preço por algo que ele havia feito de errado. Ele estava pagando o preço de sua opção pelo evangelho, né? Então, de seguir a vontade de Deus. E ele estava preso, então mais um motivo de tristeza, né? Quer dizer, então, o empobrecimento, a prisão de Paulo, né? E nessa situação de dificuldades, os filipenses enviaram uma oferta por meio de Epafrodito, como a gente leu aí no Filipenses 4:18, né? Para diminuir um pouco as necessidades de Paulo, né? Então, Paulo estava vivendo um momento difícil e então foi feita essa oferta. E Paulo manifesta, então, sua gratidão por essa oferta e o estado em que ele estava, né? Para confortar também os filipenses, né? Paulo aceita, então, a oferta, demonstra alegria por ela, apesar de ter afirmado que não queria donativos em outras ocasiões, que se a gente olhar em outros textos, aí, como 1 Coríntios e 1 Tessalonicenses, Paulo já havia se manifestado que ele não tinha interesse nessas ofertas. E mesmo nesse texto que nós lemos, ele fala não que ele buscasse essas ofertas, né? Eu fico vendo um contraste grande, né, de Paulo, aí, um dos pioneiros aí na igreja cristã, né, com muitas das coisas que a gente vê hoje na mídia em relação às igrejas cristãs de hoje, né? Onde há um apelo enorme para a questão financeira, né? E Paulo estava ali, talvez até passando necessidade, mesmo assim ele não pedia, ele não queria, ele não enfatizava esse aspecto, né? Dessa necessidade. O que aconteceu foi, e aí ele manifesta, inclusive, essa alegria com relação aos filipenses, que foi algo voluntário, algo que os filipenses fizeram por perceber, por sensibilidade da situação que estava acontecendo, né? Então, a doação por Paulo é recebida como uma manifestação de cuidado de Deus através dos filipenses. Então, Paulo considera isso como algo que Deus fez na vida dele, né?
usando como instrumento os filipenses. E isso é muito bíblico, né? A gente tem vários textos na Bíblia que falam a respeito disso. Nós somos usados aí como instrumentos, né? E muitas pessoas são usadas como instrumentos para nós também. Nós podemos ser usados como instrumentos para outras pessoas e outras pessoas serem usadas como instrumento para nós, né? Tem um texto, um salmo que diz, né? Se me engano, é assim: fui jovem, hoje sou velho e nunca vi o justo mendigar o pão. Então, mostra, não que, eu acho que o principal aspecto que isso mostra é que o fato de nós fazermos parte de uma comunidade de fé, onde há sensibilidade, né, faz com que o justo não mendigue o pão. Por quê? Porque quando ele passa uma necessidade, tem outras pessoas para dar suporte, para ajudar, né? Então, às vezes a gente pensa, isso daí é simplesmente um milagre, né? Deus já tem casos assim, né? Que já vimos aí vários testemunhos de pessoas que tiveram uma manifestação milagrosa de Deus para suprir uma necessidade, né? Como o próprio Elias, né? Quando foi alimentado lá pelos corvos, né? E outras, né? Que a gente ouve testemunhos, né? Mas muitas vezes o milagre é alguém próximo a nós, ou mesmo até que a gente nem conheça, né? Estar estendendo a sua mão, né? E nós também estendemos a mão para aqueles que precisam, né? Então, essa doação foi recebida como manifestação de cuidado de Deus através dos filipenses, né? Então, embora Paulo não se sentisse necessitado, ele fala lá no texto que ele não se sentia necessitado, né? Mas ele reconheceu que a igreja foi usada como instrumento nas mãos de Deus. Então, ele também não foi ingrato, né? Ele não rejeitou aquilo, ele aceitou e percebeu que aquilo era uma obra que Deus estava fazendo através da igreja de Filipos, né? Agora a pergunta mas será que Paulo não estava necessitando de nada mesmo, né? Ele fala, né, não que eu estivesse necessitado, mas será que ele não necessitava de nada, né? Nesse texto que nós lemos, no versículo 11, Paulo fala: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, o fato de Paulo não se sentir necessitado se relaciona com uma grande lição que ele aprendeu, né? Ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Então, nós não sabemos, acredito que possivelmente faltava alimento, faltava algum mantimento para ele, mas ele aprendeu a viver, mesmo faltando coisas, ele aprendeu a viver contente. Então, por isso que ele não se sentia necessitado. Não se sentia, mas com aquela doação, né, ele fala: agora tenho mais do que suficiente, né? Então, mas a lição que ele aprende é exatamente a viver contente em toda e qualquer situação. Ele passou por várias situações, né? Paulo era uma pessoa que tinha, antes da sua conversão, ele tinha um status alto, né? Ele havia sido instruído aos pés de Gamaliel, que era um dos principais mestres daquela época. Então, ele tinha, dentro do judaísmo, uma posição de destaque, né? Mas ele, quando ele se converte, ele perde todo aquele status, ele passa a viver perseguido, né? E ele continua trabalhando, né? Mesmo durante o período em que ele foi apóstolo, ele continua trabalhando para a sua subsistência, né? Com uma outra renda, né? Do trabalho dele, né? Acho que ele fazia tendas, né? Se não me engano, né? E então ele continuava a trabalhar para poder ter os recursos, né? Só que ali ele estava preso, como é que ele podia fazer, né? Então ele estava preso e com certeza ele tinha necessidade de alguma coisa, mas ele havia aprendido a viver contente em toda situação. Então, a palavra contente aqui descreve a independência de Paulo em relação às coisas materiais, o que ele levava a sentir-se satisfeito. Então, esse é um ponto fundamental, porque hoje nós vivemos numa sociedade em que as pessoas estão muito insatisfeitas, né? Portanto, estão muito descontentes, né? Descontentamento. E muito disso é por causa do apelo do nosso tempo para que as pessoas têm que ter alguma coisa, né? As coisas materiais, que acabam enfatizando muito, né? Quer dizer, principalmente o dinheiro. Né? O dinheiro hoje a Bíblia já diz, né, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né?
e o dinheiro, ele se tornou hoje o Deus desse século, né? O Deus deste mundo, né? Mamon, aí, né? As pessoas fazem de tudo, muitas vezes, para ter dinheiro, para conseguir dinheiro, né? E o dinheiro e aquilo que o dinheiro compra, né? Que seriam os bens materiais. Então, hoje há um forte apelo para essa questão, né? E Paulo, então, ele faz um processo inverso, então ele vai na contramão. Ele desenvolve uma independência em relação a essas coisas. E quando a gente faz esse caminho, né, de não se apegar às coisas materiais, isso nos leva a essa sensação de satisfação, de contentamento, né? Então, acho que esse é um ponto chave aí, né, um ponto extremamente importante, né? Eu voltei aqui para o chat, agora vi que o pastor colocou que Salmo 37, 25, que eu citei aqui, né? Já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão, exatamente. Então, isso inclui, né, a participação de toda a comunidade, quer dizer, na verdade, por que as pessoas, quando tem alguma necessidade, ela é suprida? Porque há outros que ajudam, né? Então, tem o milagre, e tem a ação de ajudar, né? E isso também revela um pouco o desapego, né, as coisas materiais, né? Porque às vezes ela fala assim, vou ajudar, mas eu podia guardar para mim, né? Quer dizer, então a gente também tem esse desapego. Pode falar, Rita. Rita levantou a mão? Desculpa, fui colocar no bolso e Tudo bem. colocou a mãozinha aí. Não é nada não. Desculpa aí, Não, gente. não tem problema, não, fique tranquilo. Então tá joia. Então vamos lá. Então, a palavra contente aí se refere a isso, né? Então, o contentamento de Paulo não vinha de sua autossuficiência. Aí tem uma questão que a lição coloca, né? Os estoicos, né, que eram adeptos da filosofia grega fundamentada nas leis da natureza, eles também defendiam o desapego às coisas materiais, mas consideravam isso um caminho para a autossuficiência. Então, os estoicos, eles também acreditavam nisso, e também hoje nós temos também muita gente que tem filosofias, né, relacionadas, então, à simplicidade de vida, desapego às coisas materiais, só que como tendo como pano de fundo a autossuficiência. Paulo, ele desapegou das coisas materiais, ele tinha um contentamento, mas ele não vinha da sua autossuficiência. Que essa é a diferença básica entre os estoicos aqui e Paulo, né? E os conceitos bíblicos, né? Quer dizer, na verdade, a autossuficiência é um problema, porque, na verdade, é uma tentativa de mostrarmos que nós somos independentes de Deus, que nós não dependemos de Deus, e não reconhecemos a sua obra por nós, né? Paulo era o contrário. Paulo tinha o contentamento, desapego às coisas materiais, mas ele sabia que isso não vinha da sua própria força, vinha da obra de Deus. Então, Paulo vivia contente porque já havia experimentado os tempos de fartura e tempos de escassez, e em todos os tempos encontrou a sua fonte de satisfação no Senhor. E aí ele coloca esse versículo, que é um versículo muito conhecido na Bíblia, muitos têm, inclusive, quadros, né? Tinha um quadro aqui em casa, né, com esse versículo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. E quando a gente lê esse texto, né, tudo posso naquele que me fortalece, muitas vezes dá a impressão de que nós estamos falando que nós somos super-heróis, ou talvez, né, super poderosos, que podemos fazer qualquer coisa. Na verdade, é o contrário, né? Na verdade, mesmo diante das situações mais difíceis, Deus nos fortalece. Nós podemos estar passando fome e nos sentir satisfeitos, né? Podemos estar com algum sofrimento, mas poder estar com a certeza de que Deus está conosco e que aquele sofrimento está nos fazendo chegar mais perto de Deus, né? Então, nós podemos ser fortalecidos por Deus. E Paulo tinha essa convicção, ele vivia contente porque já tinha experimentado de tudo e ele sabia que a sua fonte de satisfação estava em Deus, né? Então, essa consciência do Deus presente, do Senhor, provedor e amoroso, deixa-o contente sempre, porque no Senhor ele encontrava forças para viver todas as circunstâncias. Então, o nosso estudo aqui, quando fala de contentamento, está baseado nesse fundamento bíblico, né, que mostra que, na verdade, o contentamento, a satisfação,
ela independe das circunstâncias. Lógico que nós não estamos alheios às circunstâncias, mas independe, porque as nossas forças não vêm das circunstâncias, ela vem do Senhor. A nossa felicidade não vem das circunstâncias, ela vem de Deus, né? O nosso contentamento vem de Deus, né? E Paulo tinha essa consciência. Quanto mais a gente tiver essa consciência, nós caminharemos em direção a ter esse contentamento como um estado permanente de vida, como nós colocamos que é o desafio no início, né? E isso também nos leva a reconhecer que Deus, além de ser o Senhor de todas as coisas, Ele é o provedor, e Ele nos ama, né? Então, Ele é aquele que nos sustenta, Ele é aquele que está ciente, né? Ele está agindo no meio das nossas necessidades, né? Então, essa era a consciência que Paulo tinha, né? Então, não se trata de uma aceitação passiva da situação, mas antes é a certeza positiva de que Deus tem suprido nossas necessidades. Então, Paulo estava preso, estava em sofrimento, não é que ele fala, não, eu tenho que passar por isso, e alguém queria ajudar, ele não queria ajuda, porque ele entendia que tinha que ser daquele jeito mesmo. Não era uma situação de aceitação passiva, né? Mas era a certeza de que Deus estava no comando de todas as coisas, né? Então, isso resulta no alívio de desejos desnecessários, sabendo que Deus está dando tudo aquilo que nós necessitamos, tudo aquilo que nós precisamos. Então, quando nós temos essa consciência, aquilo que nós não temos, aquilo que a gente não possui, né, deixa de ter o valor que teria se a gente não tivesse essa consciência, né? Então, acho isso que é fundamental nessa discussão sobre o contentamento, né? Então, o reconhecimento das bênçãos, exemplificadas na alegria por receber o cuidado de Filipenses, era também uma fonte de contentamento e paz na vida do apóstolo. Então, quando nós somos abençoados, nós ficamos felizes, né? E Paulo ali estava sendo abençoado por aquela doação, e ele, então, soube reconhecer também isso, né? E isso também era uma fonte de contentamento. No versículo 4, ele diz, né, no mesmo capítulo que nós lemos, capítulo 4, mas no versículo 4, no texto aí anterior, né? Ele diz, alegrem-se sempre no Senhor. Então, aqui está a orientação de Paulo, né? E isso não foi apenas uma ordenança teórica aos filipenses, foi uma orientação baseada na sua própria vivência e testemunho. Então, quando ele fala, alegrem-se sempre no Senhor, ele não estava dando um mandamento que ele não vivia. Ele estava orientando o povo de Filipos a fazer como ele fazia. Então, ele era alguém que se alegrava sempre no Senhor, e por isso ele tinha sempre esse contentamento, né? Então, quando analisamos a trajetória de Paulo, podemos afirmar que ele experimentou a alegria e o contentamento em toda e qualquer situação. Então, a vida de Paulo foi cheia de dificuldades, de sofrimento, mas em todo o tempo ele experimentou essa alegria e contentamento, em toda e qualquer situação. Se as coisas estavam bem, ele estava feliz. Se as coisas estavam mal, ele estava feliz também. Se ele tinha fartura, ele estava contente. Se tinha alguma necessidade, ele estava contente também. Então, esse processo de experimentar a alegria que vem do Espírito Santo, porque é fruto do Espírito, independente da circunstância, é o que Paulo nos ensina nesse texto que nós lemos para a nossa meditação aqui nessa escola dominical de hoje, né? Então, vamos ver as lições, né? Essa seção da nossa revista aqui, que chama Palavra que Ilumina a Vida, que mostra, então, quais as lições que nós podemos tirar do texto, né? Então, primeiro, contentamento é uma palavra que aponta para satisfação e alegria. Então, já falamos isso, o pastor, inclusive, já matou logo no início, né? Que contentamento é satisfação, né? A pessoa viver satisfeita, né? Mas para estar alegre ou satisfeito, é necessário encontrar as circunstâncias ideais, é necessário que alguma coisa aconteça, que tenha determinados recursos, né? Então, o que a gente vê na palavra é que não. Paulo nos ensina que não é necessário circunstâncias ideais, né? A Bíblia nos ensina que é possível viver o contentamento em toda e qualquer circunstância, não precisa ser uma situação especial. Lógico que nós temos nossas necessidades e elas precisam ser supridas, e nós vamos buscar naquilo que está nas nossas forças, e nós devemos aceitar com alegria quando aquilo que não está nas nossas forças nos chega através da ação de alguém, né? Usado como instrumento por Deus, mas independente disso, né, nós podemos viver esse contentamento em qualquer circunstância, né?
E isso está lá em João 10:10, e chama-se vida abundante, que ela é oferecida por Jesus, né? Que ele coloca, né, que ele veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Essa vida em abundância, ela independe dos bens materiais, ela independe das circunstâncias, ela independe de saúde, ela independe de recursos. É uma vida abundante que Deus dá a todos que o buscam, que ela é oferecida por Jesus gratuitamente, né? É por meio dele, somente por meio dele. Então, pela fé, nós podemos receber essa vida abundante, né? Isso, lógico que nos traz contentamento e nos traz satisfação. Evidentemente que ele não deve nos trazer apatia, não deve nos trazer inércia, né? Deve fazer com que a gente continue buscando atingir objetivos, etc. Mas esses objetivos têm que estar dentro da palavra de Deus, submissa à palavra de Deus, né? De acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas, né? Então, essa vida abundante que Jesus oferece é a fonte do contentamento e da alegria para que a gente possa viver em qualquer circunstância da vida, né? Então, contentamento, no sentido bíblico, não é abundância de bens, não é inteligência, não é situações favoráveis. Contentamento é abundância de vida, capacidade de viver plenamente e resistir no dia da adversidade. Então, isso muda o conceito em relação ao conceito do mundo, mesmo aí dos antigos, né, dos filósofos, dos estoicos e dos outras filosofias que nós temos hoje, né, de busca de simplicidade, desapego às coisas materiais. Na verdade, se nós não buscarmos a vida na fonte, que é Jesus, né, nós não teremos essa capacidade, né, de viver contente, né, em qualquer situação. Tá? Então, nós temos que buscar essa capacidade de viver plenamente, e isso serve de combustível para que a gente possa resistir no dia da adversidade, porque nós passamos por momentos de adversidade, nós passamos por dificuldades, por situações, então, em que nós, de sofrimento, e quando isso acontece, nós temos esse combustível, né, que é a vida que Jesus nos dá, para que a gente possa estar vivendo contente, satisfeito, mesmo nessas circunstâncias. Então, embora seja uma proposta do Evangelho, o contentamento não inunda o nosso coração só porque fizemos uma oração nesse sentido. Então, agora aqui nós vamos começar a falar sobre como é que a gente consegue viver uma vida de contentamento, né? Então, não é simplesmente uma coisa que, se a gente não tiver uma disposição interior de mudar os nossos valores, não vai adiantar, mesmo que a gente peça, né? Na verdade, nós precisamos ter uma mudança de vida. Então, o contentamento vem mediante a santificação, num processo de mudança de valores, que é desencadeado quando começamos a dar ouvidos ao que a Bíblia diz sobre o assunto. Então, esse processo de mudança de valores, que é um processo que a Bíblia chama de processo de santificação, é um processo em que nós iniciamos quando nós somos salvos, quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus para nos salvar, e só termina lá na glória, né? Quando a gente estiver na presença de Deus. Porque, na verdade, o processo, durante a vida nossa aqui na Terra, nós sempre vamos estar caminhando, sempre vamos estar, não vamos alcançar um estado de perfeição, né? Então, essa mudança que Deus opera em nós, ela opera a partir da salvação e vem operando, e a gente tem que desenvolver isso, né? A gente viu aí, estamos estudando, vendo nos cultos, né? A Igreja Vitoriosa, as cartas de Apocalipse, né? E tem lá a primeira carta a Éfeso, né? Que eles deixaram o primeiro amor, né? Então, muitas vezes, a gente para esse processo de santificação, a gente esquece do primeiro amor, né? Então, a gente tem que continuar, tem que manter esse processo de santificação até o final, né? Deus vai operando essa mudança, né? Tem um versículo em 2 Coríntios que diz que se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Esse é um processo, né? Não é uma coisa que do dia para a noite, né? A gente abandonou todas as coisas velhas e assumiu todas as coisas novas que Deus tem para nós. Não, isso daí a gente vai assumindo num processo de santificação, num processo de mudança. E quando nós buscamos de fato a Deus, nós estamos num processo de buscar a Deus, ele vai fazendo essas mudanças e vai, com isso, nos enchendo cada vez mais de alegria, de contentamento, né? Então, o texto de Filipenses 4:10 traz algumas orientações, e aí são as 4 lições aí para a gente poder estar encerrando o nosso estudo, né? Primeiro, contentamento se aprende.
Contentamento não é alienação, o Senhor é a fonte do contentamento e a gratidão gera contentamento. Então, vamos ver cada um deles, né? Primeiro, contentamento não se aprende. Então, Paulo aprendeu a viver contente, a enxergar o propósito em cada circunstância difícil da vida, a valorizar toda boa experiência e virtude, a desprender-se das coisas materiais e a reconhecer que a adversidade passa e que Deus fortalece em todo o tempo. Então, é um aprendizado, né? E Paulo aprendeu tudo isso com as experiências que ele teve na sua vida, né? Então, o nosso desafio é viver como Paulo, a partir dos princípios do reino de Deus, né? Viver como ele, usar ele como referência, seguir o seu exemplo, né? Como diz, né? Ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Então, nós somos imitadores de Paulo, somos imitadores de Jesus, né? Devemos exercitar a simplicidade e a resistência, né? Então, a simplicidade é uma característica muito importante para o contentamento, porque quanto mais a gente vive esse conceito da simplicidade, né? Essa virtude da simplicidade, mais a gente vai ter satisfação com as coisas. Quanto menos simplicidade a gente tem, quanto mais a gente quer coisas sofisticadas, etc., menos satisfação a gente vai tendo, né? Então, esse é um aspecto importante, né? E resistência, resistir às tentações, resistir às situações que nos trazem tristeza, que nos trazem as circunstâncias ruins, né? Então, é resistir a elas, né? Resistir no sentido de buscar em Deus o refúgio, né? Não focar nas dificuldades. Às vezes a gente está mais focado nas dificuldades da vida do que naquilo que Deus tem feito. E a gente esquece muitas vezes do que Deus tem feito por nós, né? E reconhecer os motivos de alegria da vida. Tem tantos motivos, né? E às vezes a gente foca naquilo que são os problemas e esquece de que algumas coisas, nem percebe que algumas coisas que Deus está fazendo. Então, reconhecer os motivos de alegria da vida também é um dos nossos desafios aí com relação a essa primeira lição. Contentamento se aprende. A segunda lição é contentamento, que eu escrevi conhecimento, desculpa, erro de digitação aqui, né? Contentamento não é alienação. Paulo não negava as dificuldades pelas quais passava. Ele não era masoquista, mas considerava o sofrimento como parte da vida, na esperança de vencer e cumprir o propósito de sua existência. Então, contentamento não significa ignorar as situações pelo qual nós passamos e pelo qual os outros passam também, né? Mas entender que esse sofrimento e essa dificuldade não são maiores do que o conforto que a presença de Deus dá nas nossas vidas. Lógico que tudo que tiver ao nosso alcance, nós vamos fazer para sair dessa situação de sofrimento, de dificuldade. Então, nós temos que ter sabedoria, né? E a sabedoria também é Deus que nos dá. Mas o importante é não nos acomodarmos nessa situação, mas sabermos que Deus está no controle de tudo, né? Então, ainda contentamento não é alienação, né? Copiei o mesmo slide aqui, então ficou conhecimento, mas é contentamento, né? Então, nós devemos ser como Paulo. O contentamento sempre nos dará forças para superarmos os desgostos sem nos tornarmos pessoas desgostosas, né? Quer dizer, Paulo não era uma pessoa amarga, né? Paulo não era uma pessoa que as pessoas não queriam nem ter contato de tanta tristeza que ele estava passando. Não, pelo contrário. Apesar das circunstâncias, ele era uma pessoa que transmitia esse contentamento, essa alegria, tanto que ele é considerado, então, o apóstolo da alegria, né? A terceira lição, o Senhor é a fonte do contentamento. O contentamento não é algo restrito à fé cristã. Outras religiões e filosofias entendem a sua importância para o ser humano. Então, como comentamos, né, tem várias filosofias que buscam desenvolver essa satisfação, esse contentamento com o que se tem, etc. Mas a diferença é que no nosso entendimento da Bíblia, entendimento cristão, é de que nós não chegamos ao verdadeiro contentamento por mérito próprio. Não é autossuficiência. É o Senhor que é a fonte. Então, é a alegria de Jesus que nos fortalece. O seu amor nos sustenta e o seu poder que nos acalma em meio às tribulações. Então, nós só podemos ter o contentamento se nós estivermos ligados à fonte. Aí eu lembro aí da parábola da videira, né, em João 15, quando Jesus fala que nós somos
os ramos que têm que estar ligados à videira para poder, então, estar produzindo frutos, né? E esse é o fruto, né? A alegria é fruto do Espírito, né? Então, nós precisamos estar ligados à videira, né? Então, a videira, que é Jesus, né? É o caminho, né? Pelo qual nós podemos ser alegres e termos contentamento, né? E a quarta e última lição é que a gratidão gera contentamento. Ter uma atitude de gratidão. Contentamento nunca renuncia ao exercício da gratidão. Paulo sabia ser grato, né? Ele foi grato, ele demonstrou isso à igreja de Filipos. A igreja fez aquela doação e ele manifestou a sua gratidão. Agradecer é a opção cotidiana de contar e celebrar as bênçãos, reconhecendo o valor da ajuda de Deus e das pessoas. Então, ser grato às pessoas e ser grato a Deus, né, por tudo que ele tem feito. E se a gente for parar para contar, como diz o hino, né, conta as bênçãos, né, a gente vai ver que a quantidade de bênçãos que nós recebemos é muito maior do que as circunstâncias difíceis que nós passamos, né? Então, tão importante quanto ser grato é demonstrar a gratidão. Isso é poderoso para quem recebe e para quem doa, mesmo que quem o faça não tenha a intenção de receber nada em troca. Então, o objetivo não é fazer uma manifestação para obter alguma coisa em troca, mas no sentido de reconhecer a necessidade do outro e sempre que a gente puder ajudar, né, isso também vai ajudar a nossa vida, né? Quer dizer, a gente acaba sendo fortalecido, né? É só ver quando a gente tem a oportunidade de contribuir com alguém que está passando por alguma dificuldade e ver a alegria daquela pessoa, né? A gente também fica alegre, né? A gente também é abastecido com isso, né? Então, dessa forma, nós podemos gerar, né? Essa gratidão vai gerar mais contentamento para a nossa vida. Então, essas são as 4 lições, né? E aí, para concluir, não sei se alguém tem alguma questão aí, né? Deixa eu ver aqui no chat, não. Então, para concluir, viver o contentamento é reconhecer a importância de valorizar as pequenas conquistas e alegrias, evitar murmuração e conversas desanimadoras, porque a murmuração ela acaba sendo algo que concorre contra o contentamento, porque ela gera descontentamento, ela gera insatisfação, né? Então, evitar murmuração e conversas desanimadoras e aplicar a fé em todas as circunstâncias, né? Sempre viver contentamento é sempre trazer à memória os feitos do Senhor, que renovam a esperança, é cultivar uma vida simples, dizendo não a toda forma de consumismo. O consumismo bate contra também o contentamento, porque quando a gente se deixa levar pelo consumismo, pelo consumo, né, parece que nada, sempre a gente quer algo mais, a gente nunca está satisfeito, não tem contentamento, né, a gente acaba tem um monte de coisa, mas fica descontente por não ter alguma outra coisa. E sempre vai ter alguma outra coisa melhor do que o que a gente tem, né, em termos materiais falando, né? Então, cultivar uma vida simples, né? E dizer não ao consumismo. Admirar e preservar a criação também é uma forma de viver o contentamento. Porque quando a gente olha para a natureza, a gente percebe, né, que Deus já proporcionou tudo o que nós precisamos, né? Tudo. Então, a gente vê a obra maravilhosa de Deus. Isso também nos dá satisfação, nos dá contentamento, nos dá alegria, né? Então, a proposta de contentamento da palavra de Deus é baseada na convicção da presença do Senhor em nossas vidas, na confiança de que Ele está conosco sempre e faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem, usando até mesmo as adversidades para cumprir o seu propósito para nós e nos proporcionar crescimento em Cristo. Então, vivemos situações difíceis? Vivemos. Contentamento não significa que não vai haver situações difíceis. Situações difíceis virão. Mas nós temos convicção de que Deus está presente em nossas vidas e confiança de que Ele estando conosco, Ele fará com que essas situações difíceis cooperam para o nosso bem, né? E Ele usa essas situações para que a gente possa estar crescendo. Assim, mesmo que as dificuldades se avolumem e o tempo de bonança pareça distante, no dia a dia, em comunhão com o Espírito Santo, ensinador e consolador, podemos viver contentes em toda e qualquer situação. Então, é isso que Paulo nos ensina aqui em Filipenses 4, que nós podemos viver contentes em toda e qualquer situação, ainda que tenha dificuldades, né? Paulo estava numa situação muito difícil, mas mesmo assim, ele tinha alegria, ele tinha satisfação. E aí, para terminar, eu trouxe um cântico aqui do tempo que o pastor ainda não tinha nascido,
O compositor aqui é o Ira Stanfield, né, que é um cântico muito antigo, não vamos cantar aqui, né, porque o Juninho não está aqui para tocar, né, mas um cântico que chama Satisfação, um cântico que eu cantava muito, né, na época de infância, de adolescência, juventude, né, cantava-se muito nas igrejas, né. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida. Eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim. Sim, paz real. Sim, gozo na aflição. Achei o segredo. É Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo. Logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim. Então, que esse cântico nos ajude a meditar, né, acerca desse estudo, né? A Claudinha está dizendo aqui que o Marcieira conhece com certeza esse cântico, né? Nosso tempo aqui, né? Mas que essa letra também nos ajude também a pensar acerca desse estudo que nós fizemos aqui, né? Da importância, né, de nós vivermos uma vida satisfeita e que o segredo é Cristo no coração. Tendo Cristo no coração, nós podemos viver satisfeitos, nós podemos viver contentes, e o contentamento passa a ser parte da nossa vida, independente das circunstâncias. Então, que Deus possa estar nos abençoando nesse dia, né, que nós possamos estar meditando aí na palavra do Senhor, e se alguém tiver alguma pergunta ou algum comentário, fique à vontade para fazer, senão a gente encerra aqui a nossa aula. O Márcio comentou aí que tocou muito esse cântico aí. Naquela época nem existia violão ainda. Eu vou ver se eu acho aqui no computador, eu tenho uma versão desse cântico bem, né, bem gostosa de ouvir. Ele é muito legal, né? Conheço ele faz um tempo também. Eu achei que o senhor não conhecia. Conheço. Mas muito bom, muito boa aula para a gente refletir essa questão de contentamento, né? Que não é a gente ter tudo que a gente quer ou do jeito que a gente quer, mas é em Deus, né? Deus que nos satisfaz, que nos preenche e não depende das coisas exteriores. Muito bom a gente refletir sobre isso nesse tempo. Se ninguém tem nenhum comentário, a gente ora, então, e faz a foto encerrando. Vamos agradecer a Deus, agradecendo aqui ao Valdo pela aula. Obrigado, Valdo. Deus continue abençoando a sua vida, usando a sua vida, e vamos orar encerrando nesse momento. Senhor, nós te bendizemos pela tua graça, amor, presença, vida. Te agradecemos, Deus, pela satisfação de termos a salvação no Senhor, a alegria, Deus, de termos o Senhor como nosso Salvador, o nosso dono, aquele que cuida das nossas vidas, das nossas famílias. Queremos te louvar, ó Pai, queremos te bendizer, ó Pai, agradecer por essa aula e pedir, ó Pai, que a tua palavra continue falando sempre aos nossos corações e nos conduzindo no centro da tua vontade. Te agradecemos, Deus, por esse momento, pedimos a tua bênção sobre o nosso domingo, sobre o nosso culto logo mais à noite, que o Senhor, ó Pai, esteja falando conosco durante esse dia, nos dando da tua paz, nos ensinando, ó Pai, a estar contentes no Senhor e com tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Dá-nos sabedoria e direção e nos conduz sempre no centro da tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.